Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um Skylearning, onde para aprender o céu é o limite. O vídeo de hoje é conceitos preliminares sobre LGPD. Se vocês estiverem envolvidos no projeto de LGPD, de adequação na sua empresa, isso é muito importante. Por isso que esse vídeo está aqui para você. Bom, quero falar da privacidade, da lei, do porquê dela, alguns conceitos importantes que a lei nos traz, tá bom? Falar um pouco do encarregado de dados, que é uma função que surgiu a partir dessa lei. Antes disso, eu queria falar de um fluxo simplificado da lei, que é uma forma mais fácil que eu encontrei de transmitir para vocês como que ela surgiu e como que tudo se encaixa. Bom, ponto 1. Nós tínhamos um problema de privacidade, nós, pessoas físicas. E o que acontece? A privacidade, ela por si só, ela começou a gerar o que a gente chama de abuso, tá bom? Esse abuso, ele resultou em uma necessidade específica. E a lei veio para dizer o que é que a gente tinha que fazer. Então, a privacidade, né, e o abuso desses dados de nós, pessoas físicas, é o porquê da LGPD existir. A lei veio para dizer o que é que a gente tinha que fazer com isso. E aí a gente precisava colocar em prática tudo isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger. Proteger como? Opa, essa é a pergunta, como? O como foi uma união entre a segurança da informação, né, e o jurídico. A área jurídica com a área da segurança da informação deram-nos as mãos para implementar e adequar empresas e instituições a esse universo do LGPD, da lei, né? Porque como é que eu coloco isso em prática? Se eu tenho que proteger meus dados, Lei Geral de Proteção de Dados, para que eu proteja meus dados, eu tenho que fazer a segurança da informação. Proteger dados como, né? Onde é que eu vou proteger? É nas operações, naquilo que eu faço com os dados. Então, se eu faço um backup, eu tenho que saber como que eu faço, tem que estar protegido, tem que estar criptografado. Quando eu mando um e-mail, ele tem que estar protegido de alguma maneira, tem que estar classificado. Tem uma série de operações com as quais eu faço no meu tratamento de dados, no tratamento que eu dou para um dado pessoal, um dado de uma pessoa física, com os quais a lei se preocupa. Feito isso, eu tenho um ambiente tecnológico que permeia quase tudo que a gente faz hoje, atende às áreas de negócio de uma organização. Então, basicamente, esse é o porquê, o que, o como e aonde eu aplico a LGPD. Resumindo, pessoal, eu trago para vocês o seguinte ponto. A LGPD não se preocupa com dados de pessoa jurídica, com os dados corporativos, tá? Não se preocupa. Patente, segredo industrial, documento sigiloso, ela não está preocupada, ela não se aplica a nada disso. Ao contrário, se o dado se refere à pessoa física, é um dado meu, do Sérgio, do José, do João, Maria, não importa de quem, mas se é um dado de pessoa física, a lei, ela entra em ação, ou ela pode ser interpretada. Não importa o que aconteça com esses dados. Essa é a essência da lei. Eu queria trazer para você alguns conceitos que a lei nos coloca. E importantíssimo aqui para vocês, deve ter o material para consultar, para ler, mas dado pessoal é o quê? É qualquer informação que pode ser usada para identificar alguém. O e-mail me identifica, sim, então é um dado pessoal. O RG me identifica, sim, é um dado pessoal. Meu nome completo, meu nome sozinho, não me identifica, então é um dado pessoal. Meu nome e sobrenome me identifica, então é um dado pessoal. E eu tenho uma derivação que são os dados sensíveis, porque só aqueles que eles fazem parte de uma esfera mais íntima, tá? E que pode significar um impacto em mim, né? No titular dos dados, no dono dos dados. Titular, entenda que é o dono. A minha religião, né? Dados da minha saúde, entre outros, são dados sensíveis. Empresas que lidam com dados sensíveis têm que estar muito atentas aos critérios e ao rigor da LGPD. Uma outra definição da lei, titular de dados pessoais. Quem que é? É a pessoa natural de que os dados se referem. Sou eu. Você, pessoa física. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é o órgão do poder público que tem a obrigação de fazer essa lei ser cumprida nas instituições, seja ela pública, terceiro setor, privada, mas principalmente a privada, acaba recaindo muito. Tem um conceito lá de tratamento de dados pessoais. Tudo que eu faço com os dados, eu falei agora há pouco, é considerado tratamento, foi resumido nessa palavra. Então, divulgação, consulta, recuperação, alteração, destruição, exclusão, compartilhamento, disseminação. O que eu faço com o dado é considerado um tratamento de dados pessoais, é uma operação que eu faço com ele, né? É
Mas tudo isso está dentro de verbos, tá bom? Mas é importante entender que quando eu falo na lei, estou falando o tratamento, aquilo que eu faço com os dados, tá bom? Controlador é uma parte que está interessada na privacidade, geralmente é quem coleta o dado. Então, se eu vou numa farmácia, ela coleta o meu dado, logo ela é a controladora dos meus dados. Então, a lei se aplica diretamente a ela. Em algumas situações, eu terceirizo uma atividade, uma contabilidade, por exemplo. Eu tenho uma folha de pagamento, tenho um dado pessoal das pessoas que trabalham comigo. Mando para a contabilidade, estou terceirizando a operação, tá bom? Então, eu tenho o operador. Ele está fazendo um pedaço da minha operação. Eu tenho também o terceiro, que não é nenhum dos dois. Não é o controlador, não é o operador, não é o titular. Quem é esse terceiro? Exemplo, mando um dado da minha folha para a contabilidade. Eu sou o controlador, contabilidade é o operador, mas ela tem que preencher e enviar dados do e-social para atender outras legislações. A LGPD não é um rolo compressor que está por cima de tudo. Pelo contrário, ela tem aquilo que é necessário para proteger a privacidade, mas o e-social é uma demanda, é uma outra legislação, uma outra necessidade do poder público que eu tenho que divulgar. Então, o e-social, né, ao Ministério aí que lida com essa informação, é um terceiro interessado nesse dado pessoal meu, mas que não é nenhum dos três que eu falei anteriormente, controlador, do operador e o próprio titular. Feito isso, essa lei acabou fazendo com que fosse criada uma nova profissão, chamada encarregado de dados. Ele também é conhecido como DPO, né, Data Protection Officer, que é um termo usado na Europa. Então, a LGPD brasileira tem como modelo a GDPR, que é a lei que foi criada na União Europeia. Muito do que temos aqui foi inspirado lá, espelhado muitas vezes. O próprio encarregado de dados, o que ele faz, as funções dele também são muito similares ao que tem lá na União Europeia. Então, é muito importante ter essa noção. E o que se espera desse profissional? Ele é o elo em várias instituições. Então, o diagrama no material que vocês podem assistir, podem ver depois, que ele é o elo entre o controlador, o titular, o DPO, o poder público, na agência nacional, o jurídico, a segurança da informação, o TI, tudo isso faz parte. Ele é o elo, porque ele é o cara que foca na privacidade. Que know-how que ele tem que ter? Conhecer as leis, ter noções das operações e tratamentos que são feitos com os dados dentro da organização onde ele trabalha, ter muita familiaridade com tecnologia e segurança da informação, entender de risco, os frameworks de privacidade, de segurança, tudo isso faz parte do know-how do encarregado. E um ponto fundamental é o seguinte, ele tem que ser independente. Quando eu falo independente, é o seguinte, ele trabalha para uma instituição, ele tem que atender aos ensejos da organização, mas como ele está ali, principalmente para lidar com a lei, sendo ele um advogado, um jurista ou não, um profissional de segurança, que isso pode ser, ele tem que tomar ações, ele tem que atender a liderança, ele tem que ter acesso à liderança, mas não necessariamente ele tem que receber instruções do que ele tem que fazer, porque a base dele é a lei, é o que está lá, a preocupação dele é a privacidade do titular, ele existe para isso, né? E não pode ser demitido ou punido por fazer a obrigação dele, já que está a ver com a lei, né? Claro, sempre olhar para os interesses da empresa, isso é necessário, né? Mas jamais, né, deixar de atender os anseios e direitos dos titulares. Tomar cuidado para não ter conflito de interesses também. Então, ele é um elo de tudo isso, do compliance, da segurança, como eu falei antes, tá bom? Pessoal, chegamos a mais um momento Let's Learn, refletindo. E eu queria trazer para vocês a seguinte reflexão. Tem uma pessoa física, tem uma pessoa jurídica envolvida trocando dados. A lei se aplica? Sim, ela se aplica. Tem uma pessoa jurídica de um lado, pessoa jurídica do outro lado. A lei se aplica somente quando envolve dados pessoais. Se eu mando um dado pessoal meu, que eu coletei aqui e mando para outro, pessoa jurídica fazer alguma coisa, a lei se aplica, ela tem que ser observada. Pessoa física com pessoa física, a lei se aplica? Não tem nada a ver. A lei não se aplica porque ela foi feita para um ambiente corporativo. A LGPD, ela tem um cunho empresarial, corporativo. Ou seja, somente envolve aspectos de pessoa jurídica. Quando tem duas pessoas físicas ali, não se aplica. E aí, eu trago para vocês uma reflexão de o que no meu dia a dia pode existir de tratamento de dados pessoais. Quando eu troco uma informação sobre um paciente via WhatsApp,
uma análise de crédito que requer a assinatura de um contrato, tem dados de pessoas físicas ali. A farmácia que anota meus dados com remédio controlado. Quando eu participo de uma pesquisa de mercado, um vídeo de alguma coisa de segurança de CFTV que gravou alguma atividade e manda para alguém tomar cuidado. A questão vídeo é muito debatida, né? Mas ela tem uma conotação de segurança patrimonial, etc. Mas dependendo do vídeo e do que ele tem ali, do que ele filma, posso ter um problema, mas tem que tomar cuidado porque pode não ter tido uma autorização de divulgar aquilo, tem que ficar atento aí. Meu departamento pessoal, né? Quando eu envio dados dos meus funcionários para contabilidade, quando eu estou fazendo um crediário, alguma coisa do tipo, declaração de imposto de renda, olha só, estou declarando, passei para o meu contador, é uma pessoa jurídica fazendo trabalho para mim, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero ter tido clareza nesse entendimento do que é LGPD. Obrigado e até o próximo Skylearn.